Aleluia. Vamos orar pelo pastor Tiago. Ele vai dar continuidade ao estudo que nós estamos tendo todas as sextas-feiras sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Venha, pastor Tiago, por favor. Glória a Deus. Márcio, vem aqui, meu filho, orar pelo pastor Tiago, por gentileza. A igreja estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. Bendito e eterno Deus, te louvamos e bendizemos neste momento. Tu és grandioso, Pai, Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eis aqui, ó Pai, o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma o Teu servo. Que não seja o homem, ó Deus, mas que seja o Teu Espírito. Toma ele, ó Deus, e usa, ó Pai, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Manifesta o Teu poder e a Tua glória neste lugar. Usa o Teu servo pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos. Amém, Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Queridos, graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma vez aprendermos a sua palavra e sentirmos a presença de Deus entre nós. Irmãos, como já foi anunciado, nós vamos dar continuidade àquilo que começamos na sexta-feira passada. Nós estamos nessa missão de juntos estudarmos a carta escrita por Paulo às igrejas da Galácia. Sexta-feira passada nós demos o pontapé inicial no estudo desta carta e vimos aqui, tivemos uma breve introdução sobre o propósito que levou Paulo a escrever esta carta. Já que nós estamos lendo uma carta, nós precisamos ler a carta tendo em vista o contexto em que ela foi escrita. Ela foi escrita por uma razão. Paulo não acordou de manhã e disse assim: eu vou escrever uma carta àquela igreja simplesmente por escrever. Ele escreveu para tratar de um problema, de um assunto, de uma situação que estava acontecendo nas igrejas daquela região. E a intenção de Paulo era de justamente combater aquele problema. Naquela época não havia Facebook, então Paulo não podia fazer uma postagem no Facebook, não é, para admoestar a igreja. Naquela época não havia telefone, nem celular, nem fixo. Então Paulo não podia pegar o telefone e ligar para os irmãos que moravam naquela região da Galácia. A única forma de Paulo admoestar aquela igreja era ou indo lá pessoalmente, o que demoraria meses, porque naquela época também não havia transporte aéreo. A maioria das viagens eram feitas através do transporte marítimo, e isso levavam meses, ou através do envio de cartas, que é justamente isso que ele faz. Então, quando nós estudamos as cartas do Novo Testamento, nós precisamos ter em mente que Paulo ele escreveu para tratar de um problema específico que estava afetando aquela determinada igreja ou aquelas determinadas igrejas, ok? E nós vimos aqui na introdução que demos sexta-feira passada um pouco do propósito que levou Paulo a escrever esta carta, o porquê de Paulo haver escrito esta carta. E nos detivemos na parte introdutória da carta aos Gálatas, que vai do versículo 1 até o versículo 5 do primeiro capítulo. Obrigado, querido.
e vimos que Paulo, ele começa a carta aos Gálatas de uma maneira muito costumeira, como ele sempre costumava as suas cartas. Os irmãos que estudam as cartas do apóstolo Paulo estão bem familiarizados com a forma como Paulo escrevia. Ele começa introduzindo a sua pessoa. Vimos a razão por que é que Paulo, ele coloca aí nessa parte introdutória que ele era apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Por que é que ele faz essa referência ao seu apostolado? Vimos que a razão por que Paulo coloca a referência do seu apostolado na introdução era justamente porque o grupo de judeus que estavam pregando aquela mensagem legalista nas regiões da Galácia também acusava Paulo de não ser um apóstolo verdadeiro de Cristo Jesus. Então ele salienta aí na sua introdução que ele era apóstolo e que ele não foi chamado por homens, mas ele foi chamado por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. No versículo 2, ele deixa bem claro a quem ele está dirigindo a carta. Ele fala e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então observem que Paulo não está escrevendo a um grupo singular, mas Paulo está escrevendo a várias comunidades que haviam na região da Galácia. Então provavelmente esta carta aqui, ela também servia como uma carta circular, né? A intenção era de que uma igreja recebesse a carta, lesse e passasse para as demais comunidades que haviam na região da Galácia. No versículo 3, Paulo ele traz aquela introdução que lhe é de praxe, né? Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação de Paulo, graça e paz, não era por acaso. Os gentios, eles normalmente tinham o costume de se saudar com graça, e os judeus tinham o costume de se saudar com paz, que era a famosa Shalom. Então, como a igreja ela era mista, Paulo ele cria essa saudação que virou marca do cristianismo, né? Graça e paz. Ele dá essa introdução, essa saudação que lhe era peculiar. E aí ele fala no versículo de número 3 e 4 sobre o propósito que levou Jesus a morrer na cruz do Calvário por nós. Ele diz que Cristo, ele deu a si mesmo por nossos pecados, versículo 4, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E ele termina o versículo 5 com uma frase de glorificação a Deus, dizendo: ao qual glória para todos sempre. Amém. Então esta é a parte introdutória da carta aos Gálatas. Hoje nós vamos nos deter, com a ajuda de Deus, dos versículos 6 ao versículo 24, e vamos aí tentar finalizar o capítulo 1 desta carta. Amém? Todos entenderam? Digam amém. Então deixa eu refrescar aqui para vocês o contexto histórico em que Paulo escreve esta carta, só para a gente poder memorizar e ficar mais inteirado do que estava acontecendo aqui. Os Gálatas, eles eram habitantes de um distrito romano da Ásia Menor, que corresponde à Turquia atual. Se você pegar o nosso mapa hoje e você localizar a Turquia, você vai identificar a região da Galácia na época de Paulo. Então, a Turquia hoje, ela cobre essa região da Galácia, onde os Gálatas, eles viviam. Esse distrito romano da Ásia Menor fazia fronteira com a Frígia, o Ponto, a Capadócia e a Bitínia. O livro de Atos, ele nos diz que Paulo passou por aquela região da Galácia no início da década de 50, durante a sua segunda viagem missionária. Vocês sabem que Paulo, ele fez várias viagens missionárias,
Muitas delas estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos. E durante o período da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele passa por essa região da Galácia. A história nos registra que Paulo ele adoeceu durante essa sua segunda viagem missionária e ficou um tempo entre os irmãos daquela região. E foi justamente durante essa ocasião que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez aos irmãos que estavam ali na região da Galácia. Vocês podem observar o que ele escreve no capítulo 4 da carta aos Gálatas e no versículo 13. Ele vai dizer o seguinte: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Essa menção, essa referência de Paulo à fraqueza da carne é justamente porque durante o tempo em que ele esteve ali, ele adoeceu, e nesse período em que ele estava doente, ele anunciou o evangelho aos irmãos daquela região. Paulo esteve ainda com aqueles irmãos uma segunda vez, e foi nessa segunda vez que Paulo provavelmente organizou as igrejas de toda aquela área. Você pode ler Atos capítulo 18, versículo de número 23. Após a partida de Paulo, porque Paulo pregava o evangelho, organizava a igreja, mas ele sempre saía dali, ele sempre ia para uma outra localidade, pregar o evangelho, abrir mais igrejas. Então, depois que Paulo prega o evangelho na região da Galácia, organiza a igreja e sai, alguns judeus, pregadores da lei de Moisés, começaram a visitar as igrejas que Paulo havia inaugurado, as igrejas daquela região. E esses pregadores judeus que pregavam a lei de Moisés, eles chegaram naquela região anunciando que o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo era falso e que para se alcançar a salvação, os homens eles deveriam crer em Jesus e também guardar a lei. Então esses pregadores judaizantes, eles depois da partida do apóstolo Paulo, eles se aproximaram das igrejas daquela região, dizendo o seguinte, crer em Jesus é apenas o primeiro passo para a salvação. Mas vocês precisam também observar a lei de Moisés. Porque crer em Jesus apenas não garante a salvação de ninguém. Para você ser realmente salvo, você tem que crer em Jesus, mas você tem que também observar a lei. Então você tem que guardar o sábado, você tem que se abster de comer carne de porco e de outros animais que eram proibidos aos judeus, que faziam parte das leis dietárias do Antigo Testamento. Vocês têm que guardar as festas que foram estabelecidas no Antigo Testamento. Então vocês têm que guardar tanto a lei cerimonial quanto a lei moral. Vocês têm que guardar toda a lei e também crer em Cristo Jesus para vocês poderem ser salvos. Era mais ou menos essa a mensagem que aqueles pregadores judeus estavam anunciando ali. Além disso, eles estavam também dizendo que Paulo não era digno de ser considerado como apóstolo de Cristo Jesus, porque ele pregava uma mensagem fraca. Aqueles judeus diziam que a mensagem que Paulo anunciava era uma mensagem fraca, porque Paulo chegou dizendo o seguinte, a salvação é apenas através da graça. Para você ser salvo, tudo que você precisa fazer é crer em Cristo Jesus. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Você não tem que pagar promessa, você não tem que jejuar, você não tem que orar, você não tem que fazer mais nada. A salvação, ela é um presente que Deus dá ao homem perdido. Salvação é pela graça. Então, o judeu, quando ouvia essa mensagem, ele pensava, isso é ridículo. Não pode ser isso. É muito fácil, então, ser salvo. Se ser salvo é só pela graça, é só crer em Cristo, é muito fácil. Então, eles diziam que a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem fraca e, por isso, Paulo não poderia se considerar como apóstolo de
Jesus Cristo, né? E aí Paulo, ele escreve a carta para defender a sua autoridade apostólica. Ele vai dizer, eu sou apóstolo, fui chamado por Cristo Jesus. No capítulo 2 da carta aos Gálatas, ele vai, de uma maneira mais detalhada, defender o seu apostolado, e a gente vai estudar isso na próxima sexta-feira. E em segundo lugar, Paulo escreve esta carta também para combater aquele ensino dos judeus judaizantes, né? Que enfraqueciam a mensagem da graça e tornavam a morte de Cristo Jesus na cruz algo irrelevante. Porque se Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas para eu ser salvo eu preciso crer em Jesus e guardar a lei, logo a morte de Cristo não é suficiente para me garantir a salvação. Então a mensagem que eles pregavam enfraquecia a cruz de Cristo. E aí Paulo vai escrever a carta justamente para defender este ponto. A salvação, ela é mediante a fé em Cristo Jesus apenas. Não há mais nada que a gente precise fazer para ser salvo, a não ser crer em Jesus. Mas, pastor, então o senhor quer dizer que eu não preciso pagar o preço para ser salvo? É exatamente isso a mensagem do Evangelho. O Evangelho diz que você não precisa pagar preço para ser salvo. O preço quem pagou para a sua salvação foi Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas, pastor, então por que é que eu oro? Por que é que eu tenho que jejuar? Por que é que eu tenho que fazer tudo isso? Você faz isso como consequência do seu estado salvífico, mas não faz para alcançar o favor de Deus ou para alcançar o mérito diante de Deus. Não é por isso que você jejua, não é por isso que você ora, não é por isso que você faz nada disso. Você faz porque é uma consequência da sua fé em Cristo Jesus, mas não para você alcançar a salvação. A salvação, ela é dada gratuitamente a todos aqueles que creem. Não foi esse o caso do ladrão da cruz? O ladrão da cruz, ele não jejuou, ele não orou, ele não foi à igreja, não foi batizado, nada disso aconteceu com ele. Ali na cruz, ele reconheceu a Cristo Jesus, creu no Filho de Deus, e Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, sem obra alguma. Ele foi salvo sem o exercício de obra alguma, ok? Então é justamente por isso que Paulo ele vai escrever esta carta, para salientar este ponto. Então vamos lá, vejam aí que dos versículos 6 e 7, Paulo faz uma censura aos irmãos daquela região. Ele vai censurar aquelas igrejas, vai repreender aqueles irmãos. E ele vai escrever o seguinte, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então Paulo não esconde o seu espanto. Ele não economiza palavras, ele não esconde o seu espanto. O assunto era tão grave que Paulo ele pula aquela seção de ações de graças que é tão comum nas suas epístolas. Quando a gente estuda as epístolas de Paulo, a gente sempre percebe que ele se introduz, aí ele faz uma oração a Deus, agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, pelo dom do Espírito Santo que foi dado a ele, pelos dons espirituais que foram derramados sobre a igreja. Paulo sempre tem essa parte introdutória, onde ele agradece a Deus pela vida da igreja. Aos Gálatas, ele não faz. Ele se introduz e ele já começa escrevendo da seguinte forma: eu estou espantado, admirado, estarrecido da maneira como vocês estão deixando o evangelho verdadeiro para seguir esta nova mensagem que apareceu no meio de vocês. E aí ele vai dizer que esta nova mensagem que apareceu no meio daqueles irmãos não era um outro evangelho, ok? Mas era uma mensagem que havia surgido para inquietar aqueles irmãos, para tirar
a quietude das igrejas. Aquela mensagem pregada pelos judaizantes era uma mensagem que estava inquietando e transtornando o evangelho de Cristo. E aí Paulo não esconde a sua admiração. Por isso que ele escreve e diz: eu maravilho-me de que tão depressa, ou seja, como se Paulo dissesse, eu acabei de estar aí no meio de vocês. Faz pouco tempo que eu preguei o evangelho da graça a vocês. Faz pouco tempo que eu anunciei a verdadeira mensagem do evangelho, que o homem só é salvo mediante a cruz de Cristo. E eu me maravilho de que tão depressa, ou seja, nem demorou, não deu nem tempo de esfriar. E vocês já estão abraçando uma outra mensagem. E aí ele não esconde a sua admiração. E ele vai dizer bem claro nessa parte aqui, da sua repreensão aos irmãos da Galácia, de que eles não estavam ouvindo o evangelho. Que aquela mensagem que eles estavam ouvindo não era a mensagem do evangelho. Poderia até parecer uma mensagem bonita, que soava bem aos ouvidos, mas Paulo vai deixar bem claro, não é a mensagem do evangelho. Vocês estão ouvindo algo que é nocivo à fé de vocês. É nocivo aquilo que vocês confessam. Isso que vocês estão ouvindo é nocivo, não é o evangelho. Se parece muito com isso, com o tempo que nós estamos vivendo hoje, aonde se desenvolveu dentro da igreja várias facetas do evangelho. Você tem hoje o evangelho da prosperidade, aí você tem de um lado aqueles que pregam o evangelho da libertação, aí vocês têm o outro que prega o evangelho que só foca na parte das curas, e as pessoas pegaram facetas do evangelho e começaram a debulhar o evangelho, a fazer várias mensagens do evangelho, quando na realidade só existe uma mensagem central desse evangelho. E a mensagem central do evangelho é que Cristo morreu por nós para perdoar os nossos pecados e nos salvar deste mundo tenebroso. Esta é a mensagem do evangelho. É uma mensagem que talvez não encante o coração de muitos, mas é a mensagem que Jesus deixou para que a gente pregasse. As pessoas gostando ou não gostando, é a mensagem que a Bíblia traz. É o objetivo primário da morte de Cristo. Então Paulo ele vai dizer, vocês não estão ouvindo o evangelho. Ok? Isso que vocês estão ouvindo não é o evangelho. Nos versículos 8 e 9, Paulo ele vai dizer que existe uma maldição sobre aquele que deturpa o evangelho. Olha o que Paulo diz aí nos versículos 8 e 9. Ele diz, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema. Na tradução de vocês pode aparecer a palavra amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então Paulo ele vai deixar bem claro aqui que existe uma maldição sobre quem deturpa a mensagem pura do evangelho de Cristo. Paulo vai dizer, olha, ainda que nós, ou seja, ainda que eu chegue para vocês novamente e diga assim, olha, aquilo que eu preguei era errado. Vocês têm que crer nisso que é novo. Ainda que eu, Paulo, chegue para vocês e anuncie uma outra mensagem. Ou ainda que um anjo dos céus. E aí ele estreita, né, a coisa, porque se um anjo do céu aparecesse a você ou a mim com uma outra mensagem do evangelho, se um anjo do céu aparecesse com a outra mensagem do evangelho em muitas igrejas,
as pessoas iam acreditar na mensagem que o anjo estava trazendo. Afinal de contas, é um anjo. Não é essa a base de fé dos adventistas, dos mormons, que o anjo Moroni apareceu e revelou onde estavam escondidas as tábuas de ouro, não é isso? Não é isso que alega também o islamismo, que o profeta Maomé recebeu a visita de um anjo, e este anjo ordenou a ele que ele pregasse a mensagem que traria a salvação à humanidade. Então sempre tem um anjo envolvido. Paulo vai dizer, ainda que um anjo apareça a vocês, dizendo, olha, eu sou Gabriel, ou eu sou Miguel, ou eu sou o anjo fulano de tal, e essa história de que crer em Jesus para a salvação, essa história é passada, você agora tem que crer nisso que é novo, ainda que esse anjo apareça a vocês, este anjo deve ser amaldiçoado, ele é maldito. Então ele deixa bem claro aqui que nós, que pregamos o evangelho, temos que tomar muito cuidado com aquilo que anunciamos, ok? Paulo leva muito a sério a questão do evangelho. Ele trata com muita delicadeza e com muita seriedade a mensagem do evangelho. Ele diz, ainda que nós ou um anjo anuncie uma outra mensagem a vocês, além daquela que vocês já ouviram, que é a verdadeira mensagem, que este anjo, que esta pessoa seja uma pessoa maldita, que ela esteja debaixo de maldição. Ok? No versículo 10 do capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre o que motivava ele a pregar o evangelho. No versículo 10 ele vai dizer, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Por que que Paulo escreve isso aqui? Justamente porque uma das acusações que aqueles judeus legalistas faziam era que Paulo pregava a mensagem da salvação pela fé, unicamente para agradar as pessoas, pregando o que elas queriam ouvir. Eles acusavam Paulo de pregar o evangelho para ganhar multidões e encher as igrejas. E a resposta de Paulo a esta acusação é justamente esta aqui do versículo 10. Paulo deixa bem claro aqui no versículo 10 que ele não buscava a aprovação dos homens, nem procurava agradá-los. Ao contrário, Paulo tinha um compromisso de agradar a Deus. Ele deixa isso aqui bem claro. O compromisso dele era de seguir os passos de Jesus e de agradar a Deus. Da mesma forma como Cristo, ele veio para agradar a Deus e não aos homens. Paulo, ele estava na mesma missão. A missão de Paulo era agradar a Deus e não agradar aos homens. Ele estava seguindo os passos de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus não veio para agradar aos homens. Jesus veio cumprir uma missão. Jesus veio agradar a Deus. E os evangelhos deixam bem claro que Jesus não tinha compromisso algum de agradar aos homens. Vocês lembram do evento de João, capítulo 6, versículos 60 ao 70, quando Jesus ele começa a pregar para a multidão e a dizer o seguinte, eu sou o pão, que a multidão havia se reunido para seguir a Jesus, porque Jesus havia multiplicado pães a primeira vez, e eles viram que Jesus, depois de multiplicar aqueles pães, estava chamando os discípulos novamente, aí eles pensaram, vai ter pão de novo. Então vamos lá que Jesus vai dar comida para todo mundo de novo. Aí juntou aquela multidão ao redor de Jesus. Quando Jesus percebeu que a multidão só estava ali por causa dos milagres, Jesus mudou o tom da mensagem que ele pregava. Aí Jesus começou a falar sobre ele ser o pão, e de que os discípulos tinham que comer da sua carne, beber do seu sangue. E a multidão não gostou da mensagem que Jesus estava pregando.
E João vai dizer que eles começaram a sair, começaram a ir embora. Aí os discípulos, percebendo que a multidão estava indo embora, disseram assim: ô Jesus, não estou querendo cortar a tua mensagem não, mas o povo está indo embora. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse o seguinte: vocês também não querem ir? E é quando Pedro dá aquela maravilhosa resposta, né? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, Jesus não se preocupava em agradar a multidão. Jesus não se preocupava em massagear o ego de quem o estava ouvindo. A mensagem e a missão de Jesus era anunciar a mensagem do reino. Da mesma forma, Paulo diz aqui no versículo 10, eu não procuro agradar aos homens, porque se eu agradar aos homens, eu não posso ser servo de Cristo. Ou você serve aos homens, ou você serve a Cristo. Paulo deixa bem claro aqui. Ele vai dizer: se eu prego a mensagem do Evangelho para agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. Então eu não posso ser servo de Cristo e servo dos homens. Ok? Vejam aí que dos versículos 11 ao versículo 12, Paulo vai falar sobre a origem divina do Evangelho que ele pregava. E aí ele vai dizer o seguinte: irmãos, versículo 11. Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ele está dizendo aqui, ó, a mensagem que eu anunciei a vocês, que eu prego, ela não veio da minha cabeça. Eu não acordei um dia e decidi escrever e inventar esta mensagem. Até porque se nós fôssemos inventar uma religião ou uma mensagem religiosa, a gente não ia escolher o evangelho. Se você fosse inventar uma religião, você ia inventar uma religião que pregasse às pessoas que elas deveriam deixar a prostituição, a mentira, o roubo, o adultério, o modo sujo de viver? Você não ia fazer isso. Você ia inventar uma religião onde as pessoas podiam continuar na prostituição, na mentira, no roubo, no adultério, vivendo desonestamente, porque era justamente esta mensagem que ia agradar os ouvidos das pessoas e encher o salão que você alugasse. Porque é isso que as pessoas querem ouvir. O problema das pessoas em não aceitarem o evangelho é que a mensagem do evangelho demanda uma renúncia, demanda uma mudança, demanda que as pessoas deixem o seu pecado. E ninguém quer deixar o seu pecado. Então Paulo vai dizer aqui, olha, esta mensagem que eu prego, esse evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Mas, versículo 12, eu o recebi, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo vai dizer, olha, eu prego esta mensagem do evangelho a vocês hoje, porque Cristo me revelou esta mensagem. E a palavra revelar que Paulo usa aqui, é a palavra grega que traz a ideia de alguém que tira o véu. Naquela época, as noivas, quando iam casar, elas colocavam o véu sobre a cabeça, aquele véu branco, né? Hoje em dia, as irmãs, quando casam, já não usam véu, né? Nem todo mundo usa véu, né? Mas naquela época era cultural a noiva chegar no seu casamento com o véu. Então, quando o noivo olhava para a noiva, ele via a beleza do rosto da noiva de uma forma embaçada por causa do véu. Até que chegava um momento em que a noiva ela descobria o véu e o noivo podia ver a beleza da noiva, espero que fosse a beleza mesmo, né, da noiva, na sua totalidade. Quer dizer, não bem assim, né? Ele ia ver a beleza da noiva realmente na manhã seguinte, quando ela acordasse do lado dele. Mas ali no casamento, ele ia ver realmente a imagem perfeita da noiva quando ela descobrisse o véu. Então, a ideia da palavra revelação é justamente essa.
é você tirar o véu que cobre. Paulo vai dizer que ele recebeu o evangelho através de uma revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus foi lá e ele tirou o véu da mensagem do evangelho para que Paulo entendesse a mensagem do evangelho. E onde foi que isso aconteceu? Isso aconteceu em Atos capítulo 9, na estrada do caminho de Damasco, quando Paulo ele estava indo, não é? Todos nós conhecemos a história, para perseguir a igreja com cartas que autorizavam Paulo a massacrar a igreja. Quando ele estava indo ali na estrada que dava no caminho de Damasco, Jesus apareceu a Paulo e chamou a ele pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali Jesus estava tirando o véu do evangelho e Paulo ele enxergou a beleza da mensagem do evangelho de Cristo. E aí ele diz: esta mensagem que eu anuncio a vocês, eu não inventei, mas Jesus me revelou esta mensagem. Ele abriu os meus olhos para que eu entendesse esta mensagem. Da mesma forma como aconteceu com a gente. Cristo foi lá, o Espírito Santo foi lá e ele tirou o véu dos nossos olhos. Paulo fala em Coríntios, quando ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo fala sobre o príncipe deste mundo cegando o entendimento dos homens. Para que a gente possa entender a mensagem do Evangelho, se faz necessário que o Espírito Santo venha e ele ilumine o nosso entendimento para a gente poder entender, para a gente poder aceitar. É essa a diferença entre quem ouve e é convertido e aquele que ouve por anos, anos e anos e nunca recebe a mensagem do Evangelho no seu coração. É o Espírito Santo quem revela. É o Espírito Santo quem tira o véu dos olhos do homem e faz com que o homem pecador entenda a mensagem do Evangelho. Nós, por nós mesmos, jamais aceitaríamos esta mensagem. Por nós mesmos, pela nossa natureza, jamais aceitaríamos a mensagem do Evangelho, a não ser que o Espírito Santo, ele realmente venha e ele nos faça entender. Por isso que o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador, mas Jesus também atribui ao Espírito Santo a missão de convencer o homem. Do quê? Da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito quem convence. Paulo vai dizer, esta mensagem que eu prego hoje, eu não inventei ela, mas Cristo me revelou. Eu recebi ela por revelação. Então, a origem do evangelho que Paulo anunciava era divina. Paulo não foi o autor do evangelho, mas ele recebeu a revelação, o entendimento de Cristo Jesus sobre a mensagem do evangelho. Nos versículos 13 a 16, ele vai falar sobre o poder transformador do evangelho. Olha o que ele diz. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu, Paulo, superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Vai dar aqui o background dele, dizer, olha, eu, Paulo, eu era um judeu, fariseu, extremamente zeloso pela lei. Eu amava a lei. Quando vocês comparavam a minha pessoa com os demais da minha idade, eu sobressaía eles. Eu era aplicado à lei. Eu perseguia a igreja de Deus. E eu acho interessante aqui, no versículo 13, que ele diz o seguinte, procurando destruí-la. Quando Paulo via um cristão nas ruas de Jerusalém, o desejo de Paulo era de destruí-lo, era de matá-lo, de aniquilá-lo. Paulo era
uma máquina de matar cristãos. É tanto que quando Paulo se converte, que Jesus aparece a Ananias, diz assim: Ananias, vai na rua chamada à direita, porque lá tem um homem que eu apareci a ele, falei do evangelho para ele está jejuando já há 3 dias, e eu quero que você vá lá, coloque as mãos sobre ele e ore por ele para que ele receba o Espírito Santo e tudo mais. Até aí tudo bem. Quando Ananias descobre que o homem era Paulo, ele diz: não, está de brincadeira, manda outro. O senhor sabe quem é Paulo? Esse homem que persegue os irmãos, que mata os irmãos. Quando Estevão morreu, a Bíblia diz que as vestes ensanguentadas de Estevão foram lançadas aos pés do jovem Saulo. Ele estava lá, compactuou com tudo aquilo que foi feito com Estevão. E ele mesmo aqui reconhece, dizendo: vocês sabem quem eu era. Vocês sabem quem eu era, vocês conhecem a minha procedência. Aí veja o que ele diz aqui no versículo de número 15. Mas, quando aprouve a Deus, ou seja, no tempo determinado por Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, veja que Paulo, ele já tinha essa noção de que ele havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Paulo, ele tinha essa consciência. Ele diz: olha, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Paulo está falando aqui do poder transformador do Evangelho. Ele está dizendo: vocês sabem quem eu era. Se fosse por mim mesmo, eu jamais seria o que sou hoje. O fato de eu ser o que sou hoje e de pregar a mensagem que eu prego hoje é resultado de uma intervenção divina através do poder da mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Está dizendo: esta mensagem que eu prego, ela tem o poder de transformar um homem que era enraizado no farisaísmo e no judaísmo e o trazer ao cristianismo, que era aquilo que ele perseguia. Somente a mensagem do Evangelho que pode fazer alguém mudar de ideia, mudar de caminho, arrepender-se, mudar de curso, retroceder, mudar de vida. Paulo está falando aqui que a mensagem do Evangelho genuíno tem poder de transformar. E nós somos prova disso. O cristão é prova desse poder transformador. A irmã Etienne falava aqui que na igreja nem todo mundo é santo. Na realidade, na igreja todo mundo é doente. Não tem ninguém aqui bom. Você vir à igreja e você esperar que aqui todo mundo seja santo, é como você ir ao hospital e esperar que todo mundo que está no hospital esteja curado. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Todos nós que estamos aqui somos doentes. Estamos sendo tratados. Temos vícios, temos más práticas, maus pensamentos, lutamos contra tentações de várias esferas. Nosso coração é mau. Ninguém aqui tem um coração bom. E às vezes a gente se ilude assim: mas Deus vê a intenção do coração. Você devia ter medo, justamente porque Deus vê a intenção do coração. Porque o coração do homem é mau. O coração do homem não é bom. Não existe ninguém aqui que tenha um coração bom. Todos nós estamos debaixo do mesmo estado pecaminoso. O coração do homem, ele é mau. Ele só busca aquilo que
que o distancia de Deus, e a única mensagem que o traz aos pés de Cristo, de Deus, é a mensagem do Evangelho. Por isso que me preocupa quando eu vejo igrejas que não pregam o Evangelho, mas que estão lotadas de pessoas. Porque é um sinal que as pessoas que estão ali não são transformadas, porque a única mensagem que pode transformar é a mensagem do Evangelho. Então Paulo fala sobre esse poder transformador, dizendo, olha, eu só sou o que sou hoje porque aprove a Deus, através desta mensagem, revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios esta mensagem, a mensagem do Evangelho. Dos versículos 17 ao versículo 24, Paulo ele vai falar sobre a sua autoridade apostólica. E aí ele vai dizer o seguinte: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. E depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. E não via nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer que aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo conclui este capítulo 1, falando sobre a sua autoridade apostólica, dizendo que quando ele se converteu, ele não foi procurar nenhum dos apóstolos para permitir ou para pedir permissão para pregar o Evangelho. Ele dá um breve resumo do que ele fez, mas ele diz que ele se converteu e ele saiu para pregar a mensagem do Evangelho. E o que ouvia-se dizer entre os irmãos era que aquele que nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Era o burburinho que estava nas regiões de Jerusalém. Quando um judeu encontrava outro, ele falava assim: você sabe o que aconteceu? Você lembra de Paulo? Ele agora é cristão. Não acredito que Paulo é cristão. É. Você quer dizer que aquele que nos perseguia, ele agora anuncia a fé que outrora ele procurava destruir? Aí o versículo 24 termina dizendo: e glorificavam a Deus por minha causa. Eles olhavam para a transformação de Deus na vida de Paulo, e a transformação de Deus na vida de Paulo através da mensagem do Evangelho trazia glória a Deus. E não é assim que deveria ser conosco? As pessoas que nos cercam deveriam olhar para nós, as que nos conhecem de muito tempo, da época de quando nós não éramos cristãos, e agora nós dizemos que somos, elas deveriam olhar para nós e deveriam glorificar a Deus pela transformação do Evangelho em nossas vidas. Isso fala de testemunho, isso fala de comportamento, isso fala de bom testemunho diante das pessoas que nos conhecem. Será que as pessoas que nos conhecem podem olhar para nós e dizer assim: rapaz, eu glorifico a Deus por quem você é hoje, pela mensagem do Evangelho que entrou no teu coração e te transformou, que eu sabia quem você era, conheço você do passado, mas hoje você realmente é uma pessoa transformada. Parabéns, que Deus te abençoe. Será que as pessoas podem dizer isso da gente? Ou elas olham e dizem assim: fulano é crente? Não acredito que ele é crente. Nem eu sabia que ele era crente. Uma novidade para mim, não sabia não que ele era crente. Nem parece.
Será que as pessoas estão glorificando a Deus através do nosso testemunho? Era isso que as pessoas faziam quando olhavam para a vida de Paulo. Então, Paulo termina o capítulo 1 desta carta falando sobre a sua autoridade apostólica e falando sobre esse poder transformador da mensagem do Evangelho na sua vida, que trazia glória a Deus pela sua conduta. Então, eu quero finalizar nesta noite o capítulo 1 desta carta, e na próxima sexta-feira nós partimos para o capítulo 2 e nós vamos ver Paulo ele defendendo o seu apostolado de uma maneira bem detalhada, escrevendo àqueles irmãos um pouco do que aconteceu nos primeiros dias de sua conversão, quando ele foi até a cidade de Jerusalém. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Irmã Etienne, ou pastor Messias. Amém, queridos? Fiquemos de pé e vamos agradecer a Deus por mais um ensino da palavra de Deus, que nós possamos colocar em prática o que nós ouvimos nesta noite. Amém? Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, nós sermos praticantes de tudo que nós ouvimos. Continue conosco. Também queremos pedir uma bênção especial para o teu filho, o pastor Tiago. Esta é a nossa oração e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por gentileza.